Existe uma sensação que acompanha muita gente quando pensa no futuro. Um misto de expectativa e ansiedade, de desejo e medo. A gente quer chegar lá, mas não sabe como. A gente quer construir algo significativo, mas o caminho parece incerto demais. E aí, diante da incerteza, a gente faz o que aprendeu, tenta controlar, planeja cada detalhe, antecipa cada cenário. E quando algo sai do script, e algo sempre sai, a gente sente que está fracassando. Mas construir o futuro é diferente de tentar controlá-lo. A pergunta não é o que vai acontecer. A pergunta é: o que as escolhas de hoje estão construindo e para quem? Se essa conversa tá fazendo sentido para você, fica comigo até o final. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos, transições da vida adulta e autoconhecimento aplicado à vida real. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal? Nas últimas semanas, conversamos sobre os 3 tempos que governam as nossas vidas. Sobre o passado, como integrá-lo ao invés de seguir carregando. Sobre o presente, como voltar para onde a vida realmente acontece. E hoje a gente fecha essa trilogia com o futuro. Não sobre adivinhação, não sobre controle, nem sobre ter a vida inteira planejada, mas sobre direção e intenção. E a nossa responsabilidade na construção daquilo que ainda pode ser. Construir o futuro é diferente de tentar controlá-lo. Existe uma diferença enorme entre controle e intenção. O controle diz: tudo precisa acontecer exatamente como eu planejei. E daí a gente endurece diante do imprevisto. Já a intenção, ela diz assim: é nessa direção que eu preciso caminhar e eu vou ajustando a rota enquanto eu caminho. O controle, ele tenta eliminar as incertezas. Já a intenção ajuda a gente a atravessar essas incertezas sem perder o rumo. E construir um futuro com intenção não significa ter todas as respostas, nem eliminar todos os riscos. Significa participar. Significa aceitar que o futuro não é simplesmente algo que chega, mas algo que eu participo ativamente na construção. E aí vem uma pegadinha, porque essa construção acontece no presente. E nesse momento, geralmente surge uma pergunta bem honesta: se eu participo, o que estou construindo? E quando a gente começa a fazer essa pergunta, a ansiedade pode aparecer, porque olhar para o futuro com responsabilidade é diferente de olhar com ansiedade. E olha, a linha que separa os dois é bem tênue. A responsabilidade vai te dizer: eu posso fazer escolhas hoje que influenciam o amanhã. E a ansiedade tem um olhar mais assim, ó: eu preciso resolver tudo hoje que pode dar errado no amanhã. E aí a mente dispara no desespero. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu me arrepender? É como viver uma vida inteira baseado no e se. Existem 2 movimentos que me ajudam muito nessa travessia. O primeiro é separar preocupação de ação. A preocupação é a mente girando em círculos. E a ação é o que eu posso fazer concretamente. E muitas vezes a melhor ação diante da ansiedade com o futuro não é resolvê-lo. É voltar para o presente e fazer o que está ao meu alcance agora. O segundo é aceitar que a incerteza é parte do caminho e não um sinal de que alguma coisa está dando errado. Porque muitas vezes a ansiedade não vem do fato de que algo ruim vai acontecer. Vem da tentativa de evitar que algo ruim aconteça. E isso simplesmente não é possível. A vida é incerta, sempre será. E assumir isso não é desistir, não é ser pessimista, é parar de gastar energia tentando controlar o que não está sob o nosso controle e direcionar energia para o que está. E aí eu venho te fazer um convite bem ousado: olhar para o ordinário. Porque se você observar, o futuro não se constrói em grandes eventos. Ele se constrói nas pequenas escolhas que a gente repete todos os dias. A gente costuma superestimar o que pode fazer em um dia e subestimar o que pode construir em um ano, em 5, em 10. Grande parte do futuro é construída em escolhas muito menores. Uma velhice com qualidade não começa quando a gente envelhece.
Começa na caminhada de hoje, na alimentação que você repete, num hábito que você cultiva, nas relações, a conexão com quem você ama não se constrói no futuro. Está sendo construída na conversa que você adia, na atenção que você oferece hoje, no propósito. Um projeto não nasce quando fica pronto. Nasce no primeiro passo imperfeito. A pergunta não é o que eu vou fazer quando eu chegar lá. A pergunta é o que eu estou fazendo hoje que está me levando ou me afastando do caminho, da direção que eu escolhi. E isso nos leva a um ponto que, para mim, é o mais importante dessa trilogia. Quando a gente pensa em construir um futuro, a primeira coisa que vem à mente são as metas, resultados, aquilo que a gente quer alcançar. Mas metas sozinhas não sustentam direção. Metas são sobre o que você quer ter. Construir o futuro com direção é sobre quem você está se tornando. E aí a pergunta muda. Não é mais o que eu quero conquistar. É sobre quem eu quero ser daqui 5, 10, 20, 30 anos. E a partir dessa resposta, a gente começa a construir o futuro de dentro para fora. Porque quando você sabe quem está se tornando, as escolhas do presente ganham outro peso. Não são sacrifícios, são tijolos. Que escolhas essa pessoa repete? O que ela já não aceita mais? Como ela lida com os próprios erros? Essas perguntas constroem mais futuro do que qualquer meta em uma planilha. Então eu quero te deixar 3 perguntas. Você pode responder mentalmente, pode escrever ou pode voltar para elas depois. Primeira, o que eu desejo preservar da vida que eu tenho hoje? Porque construir o futuro não significa destruir tudo. Existem relações, conquistas, partes de você que merecem continuar. Segunda, o que eu não quero mais carregar? Um comportamento, uma crença, um modo de se tratar, um hábito, uma escolha que já não combina mais com a pessoa que você está se tornando. Terceira, qual é o próximo passo possível? Não o plano dos próximos 10 anos. O próximo passo. A ação que cabe na sua agenda real, nos recursos que você tem agora, no momento que você está vivendo. O futuro deixa de ser uma abstração quando ele ganha um próximo passo. E aqui vai uma síntese dessa trilogia. Nós precisamos dos 3 tempos: passado, presente e futuro, mas nenhum deles pode governar as nossas vidas sozinho. O passado oferece história, aprendizado, mas não pode ser prisão. O presente oferece escolha, mas não pode ser só sobrevivência automática. O futuro oferece direção, mas não pode virar ansiedade. Sem integrar o passado, a gente repete dores antigas. Sem habitar o presente, a vida passa e a gente nem percebe. Sem intenção no futuro, a gente só responde ao urgente e nunca constrói o que importa. E foi para criar esse espaço de integração entre os tempos que governam as nossas vidas que nasceu o Ritual Entre Ciclos. Uma pausa guiada para você olhar para a sua própria vida com honestidade, reconhecer onde está, decidir o que deixar e escolher as prioridades do próximo ciclo com intenção e consciência, de dentro para fora. O Ritual Entre Ciclos está numa nova versão, dentro de um aplicativo com acesso por 1 ano, na data da publicação desse vídeo por R$ 35. Aproveite, o link está na descrição. O futuro sempre será incerto. E tudo bem, incerteza não é sinal de falta de direção. Eu gosto de pensar no futuro como um horizonte de infinitas possibilidades. E tudo que acontece, tudo que vai acontecer é para o meu próprio bem, é a meu favor. Um dos meus mantras preferidos e que me fortalece muito é: tudo está na mais perfeita ordem. E assim eu sigo com fé, trabalhando bastante no presente, planejando o futuro com intenção e aberta para que o melhor sempre aconteça. Você não precisa enxergar a estrada inteira. Precisa reconhecer a direção. Não precisa estar pronta. Precisa dar o primeiro passo.
e confiar. E eu quero te deixar com uma pergunta: o que a mulher que você deseja ser lá no futuro precisa que você comece a construir hoje? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar mais com você. Ah, os episódios sobre passado e presente estão aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como o link do Ritual Entre Ciclos. Um beijo, até breve.